Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Vaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Srivasadi Gaura 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 Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om. Haribol, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Então hoje nós vamos falar que o processo, né, para você realizar o divino, ele pode ser fácil ou ele pode ser, né, difícil, tá? Então muitas pessoas tentam, né, se justificar dizendo que o caminho espiritual é complicado por causa disso, por causa daquilo, porque tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas, quando você se encontra nesse mundo, nessa forma humana, a meta dessa forma humana é que você alcance essa meta suprema, tá? Que é chamada, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus que se encontra dentro do seu coração. Então, na dimensão da visão de algumas pessoas, isso aí é muito fácil, porque elas têm esse desejo natural de realizar o divino em suas vidas. E mesmo porque existe toda, né, uma literatura, toda
uma interferência, vamos dizer assim, de devotos puros que estão falando, né, sobre Krishna, traduzindo, né, todos os textos num sentido bem facilitado, para que todo mundo compreenda essa ciência devocional, esse processo no qual você se aproxima de Krishna ou de Deus, porque a ideia é que Deus ele é revelado no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, como Krishna, né? Krishna é a forma eterna de Deus, de modo que, se queremos realmente seguir a vida espiritual, temos que aceitar a divindade como ela é, como Krishna se revela no Bhagavad Gita. E essa revelação é fantástica, porque, imagina, se você quer encontrar, né, a fonte suprema da vida, e essa própria fonte suprema, ela se revela nessa forma, né, em que ele mesmo está aparecendo misericordiosamente para que possamos entendê-lo, e de repente ele também vem e instrui diretamente ao seu devoto Arjuna, no Bhagavad Gita, para nos passar tudo aquilo que é conveniente para que a pessoa tenha a realização espiritual na sua prática, nessa forma humana. Isso é de uma magnificência absoluta. De modo que, se você fala que é muito difícil alcançar Deus, isso simplesmente é porque você não está interessado em vida espiritual. Você simplesmente está querendo encontrar uma desculpa para não exercer a atividade real dessa forma humana de vida. Se tudo, né, está revelado, todas as nuances desse caminho, a prática espiritual interna, tudo é revelado, e a pessoa não tem interesse em seguir a vida espiritual, basicamente, essa dificuldade é criada pela própria pessoa. Geralmente as pessoas nesse mundo material que estão em ilusão, se identificando com o corpo material e simplesmente externalizando a sua mente nesse sentido de desfrute ou de possuir as coisas, que estão assim sob o controle dos modos da paixão e da ignorância, que é a ação de Maya, né? Maya atua através dessas gunas, desses laços energéticos materiais, para satisfazer os desejos das entidades vivas. E aí muitas pessoas têm essa tendência de querer somente vida material. Não tem nenhum interesse, nada, zero de interesse com a vida espiritual. Porém, isso faz parte do estágio da consciência, do espírito, né, que está nessa forma humana. Por isso se diz que a maior fortuna de uma alma que ainda está nessa condição mais animalizada ou apegada à energia material é ela se encontrar com um devoto de Krishna, um devoto de Deus, uma pessoa que está consagrando a sua vida para a divindade, com esse objetivo realmente de sair, né, dessa prisão mental, dessa confusão, desse ciclo de nascimentos e mortes, de reencarnação. Então, o devoto puro, ele simplesmente vai passar todas as informações, ditando, né, a autoridade das Escrituras pelas palavras que foram faladas pela própria Suprema Personalidade de Deus, e essa pessoa simplesmente está seguindo as instruções de Deus, porque basicamente ele já transcendeu a energia de Maya, né? Krishna tirou a energia de Maya da vida dessa pessoa,
Logicamente, ela vai ser incompreendida nesse mundo, já que está todo mundo em ilusão. Porém, mesmo assim, por misericórdia, por amor aos seus irmãos, né, espirituais, essa pessoa tende a querer explicar de uma forma mais simples para essas outras pessoas que estão simplesmente adormecidas, né, nesse sonho material, do que elas são. A pessoa tem que entender quem ela é, certo? E a missão das pessoas, onde Krishna potencializa os corações para passar essa mensagem, é simplesmente essa atitude de compaixão. E com certeza, né, vão haver as pessoas que vão ouvir sobre o conhecimento espiritual, mas vão continuar desinteressadas. E outras pessoas, por um interesse mínimo que tenham, vão fazer, né, perguntas relevantes, vão estudar o material que é oferecido por essa alma, vão ouvir, né, as aulas, tudo aquilo que é passado por essas pessoas que já estão vivendo nessa assim chamada consciência de Krishna, tá? Então, realizar o divino é algo assim muito fácil, é muito fácil. Depende do quanto você está colocando a sua energia, ou o seu interesse, ou a sua atenção nisso. Se você compreende que na forma humana você tem que se situar em vida espiritual e estabelecer, né, o divino dentro do seu coração, essa presença como a superalma, nessa lembrança constante, então tudo é facilitado para a pessoa. Krishna vai transformar essa alma num devoto dele. E depois num devoto puro. Porque tem muitas pessoas que entram na vida espiritual, praticam, né, o Mahamantra, ou leem as escrituras, mas por causa de má associação, elas acabam esquecendo e a mente, né? A mente é a inimiga da alma. Quando ela não está fixa nos pés de lótus de Krishna, ela é uma opositora, que se chama, né, Satã, né? Satã quer dizer opositor. O único diabo nesse mundo que existe é a mente de uma pessoa que não está interessada em se voltar definitivamente para o amor, né, a devoção a esta presença da Suprema Personalidade de Deus dentro do coração. Assim, Deus é Vishnu e a mente é Satã quando ela está condicionada na identificação desse corpo material, atraídas pelo modo da paixão e da ignorância, pelo apego às coisas do mundo, aos entretenimentos, né, aos prazeres, e assim essa alma não questiona, ela não vai, ela não segue para frente. E assim essa situação está assim há bilhões e bilhões de vidas, em várias situações, em várias encarnações, a alma continua, né? Continua nesse mundo assim. Mesmo ouvindo um devoto que pacientemente está falando, né, sobre Krishna, assim como Krishna veio e falou para Arjuna que estava em Maya, Krishna também tem essa paciência. Então o devoto adquire, né, essas qualidades de Krishna e pacientemente vai tentando promulgar essa sabedoria divina do Bhagavad Gita, repetindo as palavras de Krishna, até que as pessoas desenvolvam um tipo de fé ou de interesse maior e assim elas vão se iluminando até o ponto também de se tornarem devotas e posteriormente atingir esse ponto de amor, né, divino e se tornar um devoto puro de Krishna nesse mundo material
se caracterizando assim como uma alma que está capaz de romper esse ciclo de ilusão, de nascimentos e mortes desse mundo, tá? Então é isso, a alma é muito fácil ela alcançar Deus e é muito difícil também. Não que seja difícil, porque Krishna, ele é, ele é muito fácil de ser realizado. Sempre, sempre Krishna é fácil de ser realizado. Mas nós devemos, assim, entender como deve ser a nossa aproximação com ele. Não é simplesmente você ler o Bhagavad Gita ou cantar uma japa. Você tem que entender como que eu me aproximo de Deus. Como é que eu sinto Ele no meu coração. Como que eu devo chegar, né, até o divino, né? Então, tem muitas pessoas assim que pensam que vão encontrar Deus estudando as Escrituras, ou fazendo caridade, ou assim praticando yoga, karma, atividades benéficas, né? Como caridade e tudo mais, praticando Astanga Yoga, que é essa situação em que você fica só meditando, assim, Krishna, né? Jnana, buscar o conhecimento, a pranayama, né? Tem processos de pessoas que ficam exercendo essa atividade para ativar, né, esse conhecimento interno de realização do divino, né? Pessoas também que fazem austeridades fazendo assim práticas onde há um sacrifício, né, do corpo. Também pessoas que fazem renúncias. Outras pessoas que seguem, por exemplo, regras e regulações. E tudo mais, assim, elas pensam que através de seus esforços e sacrifícios podem conseguir essa realização de Deus. Elas pensam que da parte delas elas vão conseguir realizar Deus fazendo atividades, né, mentais, emocionais, de respiração, de atividades físicas, interagindo, assim, renunciando ao mundo, ou vivendo no mundo, assim, de uma forma muito regulada. Elas acreditam que com esse tipo de esforço elas vão conseguir realizar o divino, né? Vão conseguir atingir essa vida espiritual realizada. Então, nada disso pode dar a realização divina. E a gente está tentando mostrar aqui, através dessas palavras, que é muito fácil realizar o divino. Só temos que saber como nos aproximarmos dele. Tá? Quando falamos assim, em Krishna, né? Krishna, esse nome de Deus, significa que ele é o todo atrativo. Nós estamos falando o quê? De amor. Tá? De amor. Então, enquanto no seu coração não surgir esse amor a Krishna, Vishnu, né? Não vai assim haver a possibilidade de Krishna se manifestar para você. Compreende? Esse amor, né? Esse amor assim que representa Krishna, como Krishna é amor, somente com a sua energia de amor é que você vai interagir com Deus, e não fazendo práticas ascéticas, ou que eu vou abandonar o mundo, ou que eu vou seguir essas regras, vou acordar cedo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer né, austeridades, vou fazer o estudo, especular sobre as escrituras, né?
você é caridoso, você é bonzinho nesse mundo, nada disso. Essas coisas todas são atividades piedosas, né? Melhoram a sua existência na outra vida, porém, para realizar Krishna, realizar Deus, é outro processo. É isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio nos ensinar, né? Imbuído com o sentimento de Srimati Radharani, o Senhor Krishna assumiu a forma de Chaitanya Mahaprabhu como um devoto puro para nos ensinar como interagir com Deus amorosamente, certo? Então estamos assim indo, né, nessa direção do conhecimento de Bhakti Yoga, unir-se a Deus através do amor divino, ok? Então, enquanto do seu coração não surgir esse amor por Krishna, não vai haver assim, possibilidade de Krishna se manifestar para você. Qualquer esforço vai ser em vão. Então é isso que nós temos que entender, tá? Temos que entender isso acima de tudo. As pessoas estão assim muito externalizadas, tá? Muito externalizadas em suas atividades assim chamadas espirituais. Elas acham que a vida espiritual é fazer algo, mas a vida espiritual significa ser o amor em manifestação interna. Tá? Você é Satchit Ananda. Ananda, bem-aventurança significa amor. Não há possibilidade de ser feliz enquanto você não estiver vibrando amorosamente assim no seu coração, né? Então, essas assim chamadas atividades espirituais e os diversos processos relativos à mente e ao corpo, onde as pessoas tentam se aproximar de Krishna, assim, sinto te dizer, mas vai ser assim, em vão isso, tá? Você tem que se aproximar amorosamente de Krishna. Igual que nesse mundo material, tudo que você fizer com amor, você é bem sucedido. Tem que se aproximar das pessoas amorosamente, sem interesse, sem barganha, ou simplesmente querendo saber sobre essa pessoa de um jeito assim, onde você... É apenas uma curiosidade, né? Aproximar-se de Deus assim não funciona, você tem que realmente sentir amor. Se você entende que Krishna é Deus e que você é um servo eterno amoroso dele, você tem que amar, né, para servir nesse sentido de se aproximar de Deus. Então, logo, a pergunta a ser feita nesse esquema todo aqui que eu estou falando é você assim, como é que eu posso despertar o amor a Deus, Krishna, em meu coração, que no momento se encontra, né, adormecido? Essa é a pergunta. Se somente através do amor você pode realizar Deus, então como é que você vai realizar, né, esse amor seu por Deus que está adormecido? E aí você pega esse amor que faz parte natural do espírito, já que ele está expressando essa forma humana, e você está tentando amar as coisas de Maya. O espírito, aquilo que você é, sempre quer amar. Tá? Sempre quer amar alguma coisa, adorar, se devotar, servir. Essa é a característica natural do espírito. E aí Deus está falando que você tem que fazer isso em relação a Ele, e não em relação à energia ilusória dele, que é relativa a sua falsa identificação com o falso ego. Compreende?
Você tem amor por tantas coisas nesse mundo material, mas tudo que advém desse amor aqui nesse mundo é temporário. Em vidas passadas você amou do mesmo jeito, né? Você já foi outra pessoa, já teve outros filhos, outras mulheres, outras profissões, outros entretenimentos, prazeres, assim. Então, em cada vida você está amando de forma que esse amor não subsiste como uma continuidade. Você está amando a ilusão. Então, Krishna fala, você nessa vida tem que entender que eu estou no seu coração e que eu sou o objeto do amor verdadeiro. Então, isso se chama Bhakti Yoga, unir-se com Deus amorosamente. Tá? Então, em primeiro lugar, né, você... Assim, o seu coração tem que começar a funcionar espiritualmente. Coração dentro assim, dessa linguagem que a gente pode dizer, né, de uma analogia, né, porque o coração é que é o romântico, é o que sente, esse amor dentro de um contexto material. Então você tem que entender, né, como que eu vou fazer o meu coração funcionar espiritualmente. Como é que eu vou fazer a canalização do meu amor no sentido espiritual? Né? Desejando, né, acima de todas as coisas, viver essa relação de amor com Krishna. De modo que seu coração, ele tem que pedir assim, com toda avidez e força que Krishna manifeste esse amor que já está em nós. Compreende? Para você amar a Deus, você tem que pedir para que Deus remova essa energia ilusória e deixe esse nosso amor se manifestar. Enquanto você está querendo só viver energia ilusória e não tem nenhum interesse por Deus, qual é a possibilidade de você amar a Deus? Não tem avidez, não tem força. O seu coração é como uma pedra, é duro, ele não tem doçura. E aí é a base de todo o sofrimento para o espírito, que é um servo eterno amoroso de Deus, é viver sem essa condição de serviço e de amor a Deus. E daí ele está sempre sofrendo, está sempre em conflito, está sempre agitado, ele não sabe o que ele quer, ele não está em paz interna, ele não consegue simplesmente sentar-se em paz, em silêncio, dentro do seu coração, com a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, ou que é a mesma coisa que o Senhor Krishna, e dedicar a sua vida a essa posição internalizada, onde basicamente, se você está desperto em amor, você está sentindo bem-aventurança real do espírito, felicidade plena. Porque sem Krishna é sofrimento. E com Deus, né, no seu coração, você vai sentir uma espécie de êxtase, de entendimento do que é essa energia chamada Ananda, né, a bem-aventurança. Então, esse amor, né, que estamos querendo manifestar em nossa assim, busca espiritual, somos nós. Né? A nossa essência constitucional, já que somos partes do amor supremo, o Senhor Krishna, a personificação do amor supremo, que também se personifica como Srimati Radharani, é a nossa essência constitucional. Krishna, sendo o amor supremo, ele só manifesta amor, né? A vida toda, esse mundo material, mundo espiritual, tudo é feito de amor. Mas nós não conseguimos perceber isso enquanto não nos tornamos devotos avançados de Deus, ou devotos puros, ou servos amorosos de Krishna agindo nesse mundo, e a gente pode ver que a ilusão, a aparência é caótica desse assim chamado mundo material, principalmente em Kali Yuga,
Mas, na verdade, no fundo, tudo, né, a substância por trás de tudo é amor. De modo que um devoto de Krishna que está interagindo com ele em seu coração amorosamente, ele pode ver esse mundo material como um lugar de amor. Enquanto que as pessoas que vivem em ilusão, fora desse contexto devocional e amoroso com Krishna, eles veem o mundo como um inferno, como um caos, como um lugar injusto, inconsequente, um lugar que ninguém quer ficar aqui, né? Porque se a tendência do espírito é amar e ele não está amando da maneira correta os pés de lótus de Krishna, Vishnu, então simplesmente ele está, assim como um peixe, né, fora d'água, ele está se debatendo, ele está insatisfeito, ele está infeliz, ele está querendo fazer assim, milhões de coisas para encontrar exatamente isso que a gente está colocando aqui, né, como disse o senhor Chaitanya Mahaprabhu, em seu primeiro verso, onde ele fala que todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que isso vai trazer o néctar pelo qual estamos ansiando a inumeráveis vidas. E esse néctar que você está buscando nas coisas materiais e tendo que encarnar tantas vezes porque você não encontra e que te deixa triste, revoltado, é o amor a Deus. É o amor a Deus, é o que estamos falando aqui. E se tudo já está assim dado para nós, pela misericórdia de Krishna, todo o conhecimento, todo o processo espiritual, todas as facilidades que Krishna veio trazer como Chaitanya Mahaprabhu. E se nós simplesmente rejeitamos isso, isso é uma espécie de ofensa, né? Principalmente para as pessoas que sabem disso, que entendem quem é Deus, mas não têm, assim. É por isso que as pessoas estão aqui nesse mundo material. Os espíritos, Krishna teve que criar esse mundo material exatamente para abrigar espíritos que não estão interessados em Deus, ou que querem ser Deus, né? Esse tipo de filosofia, onde a pessoa é muito orgulhosa, soberba, invejosa. Então ela prefere adotar a filosofia de ela ser Deus, do que simplesmente entender que ela é um servo eterno, amoroso de Deus e que Deus é Krishna, e assim ela se torna uma boa serva de Krishna nesse mundo, né? Então, em essência constitucional, nós somos, né, o amor divino. Você é o amor ambulante de Deus nessa forma humana, só que você esqueceu disso e você está vivendo numa dualidade assim, medo, ódio, rancor, mágoa, amargura. A sua felicidade é só um alívio do sofrimento. Tudo aqui nesse mundo material, sem a consciência divina, sem você estar vibrando em amor a Deus, é miséria, é sofrimento. E aí a alma fica se debatendo como um peixe fora d'água, tentando encontrar situações, razões, motivos, lugares, pessoas, entretenimentos e tudo mais para se aliviar desse sofrimento que ela está dentro dela e ela não entende, até que alguém venha e explique, né? Se você simplesmente despertar esse amor por Deus em seu coração, essa única coisa destrói todas as outras, os outros obstáculos, né? Ou essas situações negativas ou sofríveis da vida. Porque o devoto que está com Deus, ele pode ver o mundo, ele transcende a energia material. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ver como a mente das pessoas, que se torna a sua inimiga, né? O Satã, o opositor, que fica sempre pedindo para a alma fazer atividades de desfrute material ou de ambição material. Dessa forma, assim, isso é Satã, é isso.
Enquanto Krishna explica, você tem que entender que eu sou o desfrutador supremo, você tem que me satisfazer, eu sou a sua fonte, eu sou a vida da sua vida. Você só pode desfrutar se eu desfrutar através de você. Assim como a raiz da árvore, né? Uma folha não pode desfrutar por si mesma, mas se ela rega a raiz da árvore, que representa, né, Krishna, então a folha, o espírito, desfruta automaticamente. Então essa é uma filosofia bem simples de entender, né? O Bhagavatam explica, né, isso que eu falei aqui agora. Ame a Krishna, adore a Krishna e toda a sua vida vai florescer, vai frutificar. E do amor vem Ananda, felicidade, paz, preparação qualitativa para você voltar para a sua posição natural de amor no mundo espiritual, sair desse mundo aqui que não é amor, esse mundo aqui é o mundo das lições, das experiências. Porém, temos que dissolver, né, a nossa soberba, nosso orgulho, a nossa inveja de Deus, o nosso desinteresse, a nossa negligência, parar de ser ofensivos aos pés de lótus do Senhor Krishna, que tão amavelmente veio nos dar a plena realização do que somos, esperando que em nosso coração a nossa boa vontade de se render a Ele e sair desse lodo, né, material, dessa lama. Por isso que tem o exemplo da flor de lótus, você tem que abrir o seu coração em flor de lótus para o sol divino que está dentro do seu coração, em amor, né? Trocar essa energia amorosa com Deus. Só entende isso quem se rende a Krishna, a Deus. Falar de amor para uma pessoa que não está vivendo na consciência espiritual é gastar palavras à toa, né? Como diz Jesus, né? Não dê pérolas a porcos. A porcos, as pessoas que estão... Né? O porco, ele é o símbolo de desfrute material. Então, não dê sabedoria para as pessoas que não têm interesse, porque isso também passa a ser ofensivo. Você está passando a informação e aquela pessoa não está interessada. Tá? Então, Chaitanya Mahaprabhu está explicando, você tem que ter esse desejo intenso, essa avidez. Nossa, eu quero entender isso, eu entendo que eu sou um espírito, mas eu estou vacilando nesse mundo, e cada dia que está passando, você está desconhecendo-se a si mesmo, né? Principalmente se você tem o conhecimento já da consciência espiritual. Você tem o conhecimento de Krishna, da Bhakti Yoga, do santo nome de Deus, dos devotos, né? E mesmo assim você não está assim, interessado. Então esse santo nome que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio trazer, né, o cantar desse nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é a maior facilidade, né, de você realizar Deus, porque o santo nome já é a presença de Deus. Então essa avidez, né? Então Chaitanya está ensinando isso quando ele veio aqui veio, né, através de sua potência interna nesse mundo material, e ele cantava o santo nome, exemplificando como que a gente tinha que fazer. E esse santo nome, né, tem que ser assim como um bebê chorando pelo leite para a mãe, né? Quando você está cantando Hare Krishna, Krishna desperta, desperta, eu quero me alimentar desse seu amor, você está no meu coração, você é a fonte do amor, me dá esse leite do amor. Como um bebê, né, chorando, né, quando você canta o santo nome, não de maneira assim, cantar de uma maneira mecânica, porque é um processo espiritual, então eu vou cantar assim, mecanicamente, né, como um robô. Então isso aí é o tipo de vida espiritual da maioria das pessoas, é bem mecânico, tem que fazer austeridade, eu tenho que
adorar fulano, adorar a deidade, eu tenho que fazer isso, é cheio, tudo é mecânico. Canista adicare, né? São devotos ainda bem fraquinhos. Temos que pensar nessas coisas, então você tem que chorar, né? Ah, Krishna, por favor, revela seu amor. Ah, mamãe, me dá o leite, mamãe, me dá o leite. Você tem que ter essa fome interna, compreende? Essa fome interna de Krishna. Eu entendi que Krishna é Deus. Então, quem é esse Krishna? Eu quero revelar Krishna, você está no meu coração como Vishnu, e você veio como Chaitanya Mahaprabhu nos ensinando que ao cantar esse nome, esse processo para essa era atual em que eu estou aqui nessa forma humana, que é a maneira mais simples e facilitada para... Então eu vou cantar o seu nome, mas eu entendo que esse cantar tem que ter um sentimento, por favor, Krishna, revele esse seu amor assim, no meu coração imediatamente. Compreende o que eu estou falando? Essa avidez, Krishna quer essa avidez. Não quer você fique simplesmente cantando o nome dele, ou fazendo austeridade, ou renunciar ao mundo, botar uma roupa de monge, todo tradicional, tudo por status. Né? Sim, Krishna não está interessado nas formalizações externas, no seu tipo de sacrifício, que não está imbuído de amor. Sem amor, não há realização de Deus. Por isso que é a ciência da Bhakti Yoga. Certo? A Bhakti Yoga é o degrau último, porque você pode seguir Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, Dhyana, né? Yoga, Hatha Yoga, assim, todos os processos, se eles não tiverem em complemento com o amor a Deus, elas são inúteis. Então você pratica inicialmente, né, de acordo com o seu gosto pessoal, algumas dessas yogas, complementa o amor a Deus até que você chegue no último degrau da escada, que é a Bhakti Yoga, onde é o amor puro por Deus. Não há nada mais assim, onde você vai usar o seu corpo, a sua mente, a sua energia. Não, simplesmente o seu coração vai estar aberto amorosamente para que Krishna, né, se manifeste ali em sua plenitude, e é isso que Deus quer fazer. Só que as pessoas não dão abertura, porque elas colocam dificuldade. E elas esquecem disso o tempo todo, né? Por isso é muito importante se associar com os devotos que já estão assim, realizados em Krishna, porque eles ficam falando o tempo todo de Krishna para você lembrar, para você tomar uma atitude na sua vida, porque o tempo está passando e você vai desencarnar a qualquer momento. Então você tem que desencarnar com essa consciência de Krishna, imbuído com sentimento amoroso. E Krishna, ele vai manifestar esse amor para você. Esse amor que está apagado, que está adormecido. Krishna vai tirar a Maya. Porque você é eternamente um amante de Deus. Não há assim, não é algo a ser conquistado. Você já é um eterno amante de Deus, uma parte integrante dele. Servo eterno. E você simplesmente tem que querer se situar nessa posição. Tá? Então, como a gente estava falando aqui, né? Para amar uma pessoa, né, nesse mundo material, você não precisa fazer yoga, austeridades, seguir regras e regulações. Você, né, aí eu estou falando aqui de uma pessoa material mesmo, né? Um cara se apaixona por uma mulher, vamos supor, ou uma mulher por um homem. E aí, você não tem que seguir regras, né? Ver, né? A gente vê na internet pessoas ensinando técnicas para você se aproximar de uma mulher, tudo manipulação psicológica para, no final, ter atividade sexual, assim, tudo interesse, tudo manipulação, em todos os setores, né? Um cargo, você aprende técnicas de oratória para dominar o cara lá que está te contratando. Mas sim, você vai amar uma pessoa, no caso a gente está falando da pessoa aqui, porque estamos falando da pessoa suprema, mas eu estou dando exemplo aqui agora de uma pessoa material.
Então, para você conquistar uma pessoa, você não precisa fazer yoga, você não precisa, né, fazer austeridades para conquistar aquela pessoa que você está com intenções de se aproximar, né, de seguir essas regras e regulações que eu falei aqui, conhecimentos técnicos. Então você simplesmente sente atração por uma pessoa e o seu coração vai disparar de alegria. Quando você vê aquela pessoa, não, eu sinto alegria, né? Eu sinto vontade de estar com essa pessoa, de querer amá-la, porque esse amor é bom e agradável, eu sinto isso, que eu quero estar com essa pessoa, né? Isso me deixa feliz, eu estou com esse sentimento quando eu chego perto dessa pessoa. Isso acontece como uma lição nesse mundo material, mas imagina quando você quer se aproximar de Krishna, a pessoa suprema, o ser que é a causa de todas as causas, a origem de tudo. Então você tem que se sentir feliz por isso. Nossa, que felicidade, eu vou me aproximar do meu Senhor, daquele que é o amor supremo, daquele que me deu a vida, a existência. Agora eu sei quem é essa pessoa. E aí você, né, é igual uma pessoa que você gosta material, você pega o retratinho dela, você fica olhando, apaixonado, contemplando, né, dentro da energia de Maya. Mas você faz isso em relação a Krishna. Aqui, nesse mundo material, tudo é uma simulação, é uma experiência, é um estágio pervertido do mundo material, onde você desenvolve as suas tendências para entender espiritualmente as coisas por meio desse reflexo espiritual. Por isso que damos analogias, compreende? Então o seu coração tem que assim disparar de alegria. Uau! Krishna me deu essa oportunidade. Agora eu quero estar com Krishna. Eu quero amar Krishna porque esse amor é bom, é agradável, me deixa feliz. Entendeu? É simples assim. Você não faz assim para as pessoas materiais, tem que fazer para Krishna. Entendeu? Então, esse sentimento de amar a Deus é o seu estado natural no mundo espiritual. Lá ninguém está usando técnica, austeridade, sacrifício. Lá no mundo espiritual todo mundo ama a Krishna, porque Krishna é o centro do amor supremo. O seu amor advém de Krishna. Compreende? É uma interação. Você não pode amar sem Krishna. O seu amor é o amor de Krishna, em você como parte integrante dele. E aí quando você interage com Krishna, é como se Krishna estivesse expandindo o amor dele através de você. E isso que satisfaz Krishna, então você fica muito feliz porque você está bem-aventurado nesse sentimento, né, natural por Deus. É isso, entende? Simples assim. Todo mundo no mundo espiritual só pensa em amar a Deus, porque esse amor é a felicidade real, é a bem-aventurança. E o seu amor depende de você amar a Deus, porque Deus é a fonte do seu amor. E aqui no mundo material também. Se você se torna uma pessoa espiritualizada, um bhakti yogi, um devoto, né, puro de Krishna, você vai desenvolver esse amor na forma de prema, amor puro. E esse amor puro te desvincula do desejo de querer amar qualquer coisa material ou desfrutar desse mundo material, porque você está sempre em serviço amoroso por Deus. É nesse estágio que toda alma deve chegar para se qualificar nessa saída da energia material. Enquanto você não chegar nesse estágio, você vai continuar encarnando até você aprender isso, né? Esse conhecimento vai se perder, depois Krishna vem, restaura de novo esse conhecimento, porque o conhecimento do Bhagavad Gita é o conhecimento eterno, que está aqui nesse mundo, dentro dessa prisão. Então você
estuda esse conhecimento e você sai da prisão, simples assim, tá? Então, lá no mundo espiritual, todo mundo é apaixonado por Krishna. Todo mundo é apaixonado por Krishna. Naturalmente, se todo mundo é apaixonado por Krishna, todo mundo é apaixonado por todo mundo. Todo mundo quer que o outro seja feliz em Krishna. Não tem essa natureza da inveja ou de particularidade de que eu amo Krishna mais que outra pessoa. Não tem isso. Lá todo mundo ama Krishna infinitamente, né? Não tem medidas, não tem tempo, não tem essa classificação de sentimentos lá, tudo é amor. Amor. No sentimento de amor estão todos os sintomas e derivativos desse amor, né? Compreende? Então você tem que entender que lá no mundo espiritual todo mundo vive em amor a Deus e Krishna vive em amor por nós. Que nós somos o quê? As suas lindas energias, centelhas espirituais. Krishna é o energético e nós somos as energias de Deus. Não existe essa coisa de se fundir em Deus. Existe essa coisa de se fundir em Deus, é a teoria impersonalista, mas essa fusão elimina essa parte mais avançada do conhecimento espiritual. Porque na fusão com Deus, né, que é chamada... esqueci agora, está na ponta da língua. É um tipo de liberação. Essa liberação em que você se funde com Deus não tem essa troca, né, de amor com Krishna. Quando você se funde no Brahman, né, o Brahman é só a energia de Krishna que manifesta tudo, né, nessa existência. A forma de Krishna é absoluta, você não vai compreender. Ela é muito maior que o Brahman. O Brahman é só algo que sai dessa forma. Mas a nossa consciência, nosso intelecto não vai conseguir captar essa verdade querendo pensar nisso. Você tem que se render a Krishna, que ele vai fazer você entender muito bem essa questão, digamos assim, metafísica, né? Tá? Então, tudo, né? Tudo para a pessoa que quer realizar o divino está aqui agora, tá? Você não precisa assim, desencarnar fisicamente falando, mas a sua mente, né, o seu intelecto, o seu lado material de se esforçar e sacrificar para obter essa realização divina, são movimentos externos, não são assim espirituais. É isso que a gente está tentando colocar aqui, né? Essas yogas, essas austeridades, essas regras, tudo é um movimento externo da mente. Não é algo do espírito que a gente está falando aqui em termos de amor, né? Todos os mestres, né? Você vê que Jesus aí falou assim, amai a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Já foi dado o recado, não precisa buscar toda a filosofia, aí depois comparar o cristianismo com o espiritismo, com o muçulmano, com o Hare Krishna. Você não precisa, simplesmente o recado está dado, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem é Deus? E aí você vai, com essa avidez, com esse desejo, Krishna vai manifestar o seu amor por ele, porque como é que você pode amar a Deus se você não se aproxima de Deus, se você não deseja isso? Então Deus só pode liberar o amor, o seu amor, que é o amor dele, se você se aproximar dele. Qualquer criança pode entender isso que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Agora vamos falar de uma parte mais assim filosófica, porém a mais importante, né? Que o que é necessário em primeiro lugar, né, eu fazer para despertar esse amor de Deus em mim?
Então, em primeiro lugar, você tem que saber quem realmente você é, tá? Quem você realmente é. Por isso, a primeira pergunta, né, que Sanatana Goswami fez para Chaitanya Mahaprabhu, já que ele representava a personificação do amor, né, de Srimati Radharani nesse mundo, ninguém melhor para fazer essa pergunta, como, né, despertar esse amor, perguntando quem sou eu? Foi isso que Sanatana Goswami perguntou a Chaitanya Mahaprabhu. Primeira pergunta, quem sou eu? Porque sem a resposta a essa pergunta, você não pode chegar em você mesmo e no despertar desse amoroso por Krishna. Compreende? Enquanto você não entender quem você é, como que você vai chegar a despertar esse amor por Deus? Tudo aqui que eu estou falando é uma forma bem simples de compreender o processo, o movimento em direção à realização de Deus, se você assim for uma pessoa interessada e não quiser continuar escravo da sua mente e desse sistema material, dessa escola prisão, né, em que estamos agora, né? Então, a resposta é muito simples. Quem sou eu? Você é eternamente um servo amoroso de Krishna. Se você entendeu isso com toda a fé e aceitação, então você já está, vamos dizer assim, com 50% com a chance de realizar Krishna. Se você não entende que você é um servo eterno, então fica complicado, tá? Então temos que pensar nisso, pensar nisso. Então não há nada mais a ser realizado em termos espirituais quem, né, você sabe que é eternamente, isso é chamado Sanatana Dharma, né, o dever eterno da alma. E qual é a sua ocupação original? Desde quando Krishna te manifestou? Isso é tudo que você tem que saber, né? Quem sou eu e qual a minha ocupação nesse mundo? Se eu sou um servo eterno amoroso de Krishna, minha ocupação nesse mundo é o serviço devocional, Sanatana Dharma. O Dharma eterno da alma é servir a Deus, assim como o Dharma eterno do fogo é queimar. O Dharma da água é a liquidez. O Dharma eterno do espírito é servir a Deus amorosamente. E para isso ele tem que despertar o amor. Mas primeiro você tem que saber isso, quem você é, para se aproximar de Deus com esse entendimento, né, plenamente confiante. Você tem que aceitar isso com toda a fé. Ok? Tá dando para pegar agora, né, que eu estou falando. E agora que... Então você fala assim, e agora o que eu tenho que fazer com essa informação? O que você tem que fazer com essa informação? Você tem que se ocupar em serviço devocional, já que você é um servo eterno de Krishna. Então isso aí está no Bhagavad Gita. O próprio Krishna está descrevendo esse processo diretamente, porque Deus ele não vem para complicar a vida de ninguém. Simplesmente Krishna está falando isso. Que somos, né, seus servos, né? Assim, Krishna está dizendo que nós somos seus servos amorosos, né, que se somos, né, seus servos amorosos, devemos naturalmente nos ocupar em serviço devocional, amoroso, indiviso a Ele. Isso está no capítulo 11, Krishna falando para Arjuna. Somente através desse serviço devocional indiviso, naturalmente, porque se você dividir esse amor com Maya, ou com coisas que você tem apego em Maya, você não realiza Krishna. Para você realizar Krishna, você tem que colocar toda a sua energia serviçal, amorosa para Ele. Por isso que Krishna também fala, né? Na medida que você se rende a mim, isso significa o serviço devocional indiviso,
eu me revelo para você. E Krishna se revela rapidinho para a pessoa que realmente compreendeu isso, né? Tá? Então, Krishna está revelando no Bhagavad Gita esse processo diretamente. Diretamente. Não precisa de um devoto de Krishna falar isso para você. Porque o Bhagavad Gita é o ABC, né, da vida espiritual. No Bhagavad Gita você entende simplesmente que Krishna é Deus e você tem que se render a Ele e viver em serviço devocional. E aí depois você parte para o estudo do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, onde você vai estudar os movimentos dos devotos com Krishna, os movimentos do amor divino, como é a vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, você vai se aprofundando. Mas independente de tudo isso, se você está sempre lembrando de Krishna, cantando o santo nome, isso aí vai naturalmente expandir o seu amor, né? Sem sombra de dúvidas. Ok? Então essa ocupação, né, em Krishna, que começa com o ouvir, glorificar e cantar, Sravana, Kirtana, Smarana, né, lembrar dele o tempo todo, é o que vai fazer o nosso coração de pureza, né, de pureza, pulsar em direção ao amor, que vai acordar, né, definitivamente esse amor que está adormecido no nosso coração. Assim, quando uma pessoa ou tem o amor platônico, ou simplesmente ele vê uma pessoa assim, o coração dele desperta amorosamente. O natural do espírito é que quando ele visse assim, uma forma de Krishna, ou quando ele ouvisse o nome de Krishna, ou imergisse, né, nos passatempos de Krishna, assim, imediatamente ele sentiria aquele prazer. Você se apaixonaria imediatamente. Por isso que os devotos puros, eles estão sempre ouvindo, eles são apaixonados por Krishna, eles já despertaram esse amor. E aí esse amor roubou o coração. Krishna é um ladrão de corações. E aí você só está interessado agora em assuntos divinos, relacionados com o amor a Deus. Essa é a devoção pura, né, que é dada para compreendermos isso. Então, esse amor indiviso por ele. Então, o seu coração vai pulsar, né, em direção ao amor, assim, uau, Krishna, mais um dia com Krishna. Então, você está pulsando de amor, igual uma pessoa que quer encontrar outra pessoa aqui nesse mundo material, e você quer ter um encontro sempre. Eu vou encontrar com essa pessoa que é o objeto do meu amor. Então, tudo isso aqui é o reflexo pervertido que você tem que fazer para Krishna. Quero encontrar Krishna, quero ler mais o Bhagavad Gita, quero ler os passatempos, quero me associar com os devotos de Krishna, com o nome de Krishna, entender as qualidades de Krishna, por que ele criou esse mundo, como é lá no mundo espiritual. Você fica nesse êxtase de querer se unir a Krishna, né? Então você também vive um tipo de consciência de separação de Krishna, porque Krishna não está aqui, eu estou sentindo assim, muito prazer, que eu quero encontrar Krishna. Então tudo isso é bem-aventurança. Entendeu? Então, então primeiro, como a gente estava falando aqui, é que somos, né, que eu sou um servo de Deus, serva, né, de Deus. Segundo, que eu sei que Deus é Krishna. Então, terceiro, me ocupo como um servo ativo internamente, assim, nessa vida humana, que é uma expressão da minha mente, que é o centro, né? Essa mente é o centro de todos os meus sentidos. De modo que vida espiritual significa ocupar os sentidos materiais ao serviço de Krishna, que é o que vai, né, nos libertar da matéria e nos situar em amor a Krishna. Usar esse instrumento que nos foi dado por Krishna, essa forma humana, que
projeta um mundo através da mente, através dos sentidos, e você vai usar os seus sentidos para se libertar, para tornar a sua vida, assim, vamos dizer, sagrada, né? Entende? Então, temos que ocupar os nossos sentidos materiais, né? Ou espiritualizar esses sentidos, fazendo os angas de Bhakti, né? Ouvir, ver, né? A forma de Krishna, cheirar, né? A flor oferecida para Krishna, nos alimentar com Krishna Prasada, falar de Krishna, cantar o nome, tocar, né? Os devotos, ou a deidade, ou tocar a parafernália de Krishna, entendeu? Então, temos que ocupar os nossos sentidos em Krishna, é assim que nós nos libertamos da matéria e nos situamos em amor a Krishna. De modo que quanto mais fixo ou indiviso o nosso serviço devocional é por Krishna, maior a possibilidade de Krishna se revelar para nós, mediante um amor que nós vamos assim desenvolvendo, né, progressivamente nesta jornada humana, ou nessa existência, assim, experiência material, tá? Então Krishna, ele não pode se revelar em sua forma pura para nós enquanto nossos sentidos, né, estiverem direcionados para o externo. A mente está do lado externo. A mente, ela tem que ser usada para internalizar. Aquele exemplo que Krishna dá da tartaruga no capítulo 2 do Bhagavad Gita. Quando você não estiver usando os seus sentidos de modo, né, benéfico espiritualmente, então você recolha os seus sentidos, como a tartaruga recolhe os seus membros para dentro do corpo, e ali você permanece em Krishna no seu coração. Cada momento deve ser usado, né, positivamente, amorosamente para Deus, se essa é a sua intenção real de escapar dessa matrix, onde você está vivendo de uma maneira mentirosa, né? Então, enquanto nossos sentidos estiverem, né, direcionados para o externo, para a energia de Maya, da ilusão, Krishna não vai poder revelar a sua forma pura, né? Quando você está cantando o santo nome, a sua mente está em outra coisa, ou cantando roboticamente. Assim, o santo nome não vai revelar para você a forma, né, de Krishna, porque o santo nome e a forma de Krishna são a mesma coisa. E aí você tem que estar cantando com amor, chorando pela mãe, pelo leite, né? Você tem que ser como um bebê chorando. Isso que é cantar o santo nome, você pedindo a Krishna para ele te ocupar em serviço amoroso nesse mundo a ele, nesse pequeno tempo que te sobra ainda nessa forma humana de vida, né? Nessa era assim terrível que é Kali Yuga, onde tudo parece infernal dentro do reino da ilusão, tá? Então, só um devoto puro, né, como eu tinha falado, com esses olhos untados com o amor a Krishna, é que pode ver Maya como uma energia de Krishna que está atuando, uma serva de Krishna, que coloca todo mundo, todas as pessoas em ilusão, porque não estão interessadas em Krishna, como a gente falou, na rendição a ele. Então, sem esse amor a Krishna, ninguém pode, né, escapar de Maya, que rege, né, os três modos da natureza material. Bondade, paixão e ignorância, né? Estudem isso lá no capítulo 14 do Bhagavad Gita, para entender as algemas desse mundo material que não estão deixando você cativar esse amor por Deus. Esses modos da natureza são essas algemas que
nos escravizam à ignorância, onde você vai ignorar a presença de Deus no seu coração, vai ignorar o amor de Deus, vai ignorar a possibilidade de ser feliz o tempo todo em sua posição real de bem-aventurança. Compreende? Então a primeira coisa é que eu sei que eu sou servo de Deus. O segundo é que eu sei que Deus é Krishna. E o terceiro é que eu me ocupo, né, como um servo ativo nessa forma humana no serviço devocional. E a quarta coisa é que depois que estamos, né, em serviço devocional, nós nos associamos com devotos avançados de Krishna. Isso é uma necessidade assim extrema para quem está cultivando a consciência de Krishna. Não é simplesmente você entender que você é um servo, que Deus é Krishna e você se ocupar no serviço a Krishna, mas sem a associação dos devotos. E é por isso que o Senhor Chaitanya está glorificando, né, Sri Krishna Sankirtana, associação com os devotos na prática espiritual. Então essa associação é fundamental. Se você está cultivando a consciência de Krishna e se associando com pessoas que não têm nenhum interesse em vida espiritual ou não têm interesse em Krishna, naturalmente a mente ela é como se fosse uma esponja, você vai contaminar a sua mente e vai dar preferência a ficar com essas pessoas do que com Krishna. Então é muito sério, né? É muito fácil, mas também é muito difícil quando você não entende o procedimento para onde você deve seguir nesse movimento, nessa jornada humana. Então a misericórdia divina, né, é explicada nas Escrituras. Essa misericórdia divina ela surge por meio dos devotos de Krishna, que já estão em contato puro com a verdade absoluta em seus corações, né? Que é o Senhor, né? Vishnu Krishna, ou Krishna Vishnu. Então nós só podemos ir além da liberdade da matéria se recebermos a misericórdia de Krishna. Tá? A misericórdia de Krishna é que vai te libertar, e não o seu esforço pessoal. A partir do momento que você se rende a Krishna, né, nessa entrega total, não assim, essa rendição morna, né? Você se rende a Krishna mesmo porque você entendeu tudo, então a misericórdia de Krishna naturalmente aparece. A misericórdia de Krishna já está aí o tempo todo no seu coração. Tá? Então, assim, não adianta, né, simplesmente ser um espírito assim, livre da matéria, é chamado de Atmarama, o espírito que se libertou da matéria, que compreendeu a ilusão, mas ele só está livre da matéria, né? Não é assim, você precisa ir além desse tipo de mukti, né, de liberdade, certo? Você, através do conhecimento, você se liberta da matéria, mas e aí? E a função de servo eterno, amoroso de Krishna, onde fica? Geralmente, as pessoas que praticam, né, a filosofia impersonalista, Mayavada, elas se libertam da matéria, mas ficam ali só no vácuo divino, né? No Brahman. Não tem Krishna, não tem relação, não tem nada, tudo é uma energia, uma luz. Então essa liberdade só não adianta, né? Aí quando você se liberta, aí que vai começar a sua vida espiritual, né? Então não podemos, né, a ir assim, além da liberdade da matéria sem a misericórdia de Krishna. Então você precisa ir além, é preciso tocar os pés de lótus de Krishna
através dos devotos de Krishna, que estão bondosamente distribuindo a misericórdia de Krishna através de seus corações, assim, completamente rendidos a Krishna. Este é o processo. Por isso Krishna fala no verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita: aproxima-te de pessoas que já vivem na verdade, que conhecem a verdade. Faça perguntas relevantes, preste-lhes serviço submisso, ajude-as, né, em sua missão espiritual. Então, esse é o processo. Por isso que o Senhor Chaitanya, né, Mahaprabhu, Krishna, está dizendo, esse é o primeiro verso do Shikshastaka. Né? Shikshastaka são 8 versos, que todas as glórias nesta Kali Yuga, essa era que a gente está vivendo, são ao Sri Krishna Sankirtana, que purifica o coração de todos os anartas, né? Todas assim, as contaminações, né? Já que o nosso coração é o receptáculo do nosso amor. Se a gente pratica essa glorificação de Deus na associação com devotos, principalmente devotos puros, naturalmente nosso coração vai ser limpo de todos os anartas, né? Tudo aquilo que está, é a poeira da mente, né? Aquilo que está sujo em nosso coração, impregnado com os modos da natureza material, que é essa nossa tendência de querer viver muito a vida material e completamente esquecidos de que não estamos aqui nesse mundo, que eternamente tudo é temporário. E aí que você tem que realmente, com esse coração purificado, você vai ter a tendência de espiritual. Então aí, esse é o segredo da vida espiritual, que é a boa associação, né? Sankirtana quer dizer estar na adoração a Krishna com os seus devotos de pureza, sempre assim, ouvindo sobre o Senhor Krishna, cantando o santo nome do Senhor, né? Recitando com devoção os passatempos magnânimos assim, de Krishna e de seus devotos. Então isso é simplesmente esplêndido e dará todo o resultado assim, vitorioso esperado para quem quer realizar Kirtana, quem quer realizar Krishna. Esse é o processo que foi ensinado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna aqui. Ouça sempre, juntem-se, associem-se com pessoas que estão espiritualizadas, né? Associação é tudo. Né? Associe-se principalmente com Krishna dentro do seu coração. Essa é a melhor associação. Se associar com Krishna e se associar com os devotos puros que já estão manifestando Krishna em seus corações. Através desse seu movimento em direção a essa associação, naturalmente o seu coração vai despertar também em amor a Krishna, vendo, né, o resultado do amor manifesto nesses devotos de Krishna. Então, se nós nos situarmos assim em Krishna Katha, né, tópicos constantes sobre Krishna em nossa vida, seja ao natural, ou se você não tiver muito essa possibilidade, faça isso pela internet, que é abençoada nesse sentido, que você pode estar sempre reunido com os devotos, compartilhando tudo também, né? Então, faça isso, né? Não dê desculpa, mas eu não tenho um templo aqui perto, não tem devoto, assim, sempre criando dificuldades, né? Dando desculpa, né? A mente, isso é o Satã, né? A mente satânica, a mente demoníaca, ela sempre vai querer te ocupar em outras coisas que não seja a consciência de Krishna.
Então temos que ficar esperto, né? Orar e vigiar é a ordem para essa Kali Yuga. Então, temos que nos situar em Krishna Katha em nossa vida. Se ficarmos sempre com os devotos ou com as almas que têm essa tendência espiritual mais avançada, né? Então, realizar Krishna vai ser fácil. Os devotos nunca vão deixar que você se esqueça de Krishna. E eles vão ser o exemplo daquilo que você sabe que você vai ter que chegar, né? No ponto que você vai ter que chegar. Então, Krishna, ele está onde estão os seus devotos. De modo que você deve, assim, diariamente enviar assim, bênçãos para os devotos de Krishna que estão pregando, né? Falando sobre Krishna nesse mundo. Então, seja assim, grato a essas pessoas que estão sacrificando suas vidas, sua energia, ajude os devotos de alguma maneira, porque os devotos eles são os bem-querentes da humanidade, já que a ação mais poderosa nesse mundo é você dar a consciência de Deus para as outras pessoas. Ninguém é seu bem-querente desse mundo, assim. Só quem te dá a consciência espiritual real. Então, os devotos de Krishna, eles são muito queridos por todos e todos são queridos por ele. Eles estão simplesmente se sacrificando para passar esse conhecimento, né? Muitos inconvenientes acontecem na vida dos devotos por causa disso, né? Dessa tentativa de iluminar as pessoas. Então, os devotos, eles são assim, Krishna em ação, no coração entregue e confiante. É isso que é o devoto. Ele é Deus em ação, ele é um instrumento divino. Então, você tem que almejar ser um desses devotos, né? Peça isso para Krishna. Queira se tornar o quê? Um orador, um escritor de Krishna, um bom ouvinte, um servo dos devotos, um espalhador da mensagem divina, né? Um oferecedor de tudo para Krishna. Torne-se assim um devoto simples de Krishna, oferecendo sempre assim, o seu melhor, devocional, com amor para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Se você fizer assim, tudo será assim muito fácil. Quando você parar de ficar questionando a diferença que eu tenho que viver uma vida material, mas aí eu não posso me concentrar em Krishna, porque eu tenho que sobreviver, essas coisas assim, como assim, Krishna está controlando tudo. Krishna está controlando tudo. Né? Igual o demônio que tentou Jesus, né? Se você me adorar, esse demônio é a mente, né? Que quer desfrutar, assim, quer ter poder supremo nesse mundo material, assim como esses chamados assim controladores do mundo, líderes, pessoas assim bem fracas, né? Espiritualmente. Então, assim como Jesus foi tentado, né? Eu vou te dar todo o mundo se você se render a mim, a esse tipo de mentalidade. Aí Jesus falou, não, adorarás apenas a Deus. Então, somente a Deus, né? Quem é Deus? Krishna, Vishnu. Você tem que prestar, né, reverências, amor, adoração. Tá? Então, vai ser muito fácil. Sem nenhum obstáculo. A partir do momento que você entrou na vibração de Krishna, tudo flui assim, muito rápido. Muito rápido. Né? Essa questão de obstáculo, que vai acontecer isso, aquilo. Isso aí não existe. Você entrou na consciência de Krishna, você já foi lá para uma etapa transcendental. Desde o primeiro momento em que você faz essa escolha com o coração totalmente entregue.
Então o Krishna vai ficar muito satisfeito, né, em seu coração assim chamado, né, amável. Compreende? Dificuldade não existe, porque você já é aquilo que você está tentando ser. Você é um servo eterno amoroso de Krishna. Você não precisa ser um servo amoroso, você já é. Você só tem que se situar nessa posição, dentro do entendimento, com plena confiança. Mas se você é um especulador, um chamado assim praticante de processos espirituais, né, que não tem como meta desenvolver o amor por Krishna, assim, existem assim, muitas filosofias, né, muitos lugares onde as pessoas não sabem quem é Deus, não estão realmente nesse processo de amar a Deus simplesmente por amar. As pessoas estão sempre dentro de muitos dogmas, rituais, e aí guerras religiosas, medos, pecados, toda essa história que a gente conhece. E Bhakti Yoga significa simplesmente quero me unir com Deus, Deus é Krishna, e quando você se rende, Krishna, através de sua misericórdia, desperta o seu amor através da emanação do amor dele. E aí você vai compartilhar esse amor na sua intimidade, feliz com esse amigo supremo que você tem no coração, e depois você vai para o mundo espiritual. Você se liberta da matéria, você adquire sua forma espiritual original, o humor específico que você tem eternamente com Deus no mundo espiritual, que agora está apagado. E você vai despertar isso. Então, se a pessoa é aquele especulador que está sempre fazendo, comparando religiões, a minha religião é melhor que a sua, meu Deus é melhor que o seu, assim que não tem essa meta de desenvolver o amor por Krishna, como estamos falando aqui agora, que não tem essa essência de Bhakti, então assim tudo vai ser muito difícil. Você pode ser o melhor pregador, o melhor orador, o melhor erudito em escrituras, e metafísica e tudo mais, assim. Entendeu? Vai ser difícil você despertar o seu amor, o seu falso ego está lá em cima, em questão espiritual. Isso é horrível, isso. A vida espiritual é bem simples, né? Você tem simplesmente quem sou eu, se situe na sua posição eterna de servo. Então tudo vai ser realmente difícil, mesmo que a pessoa possa também estar cantando o santo nome de Deus, que tenha todo o conhecimento dos Vedas ou do Bhagavad Gita, como a gente vê aí entre os assim chamados, né, devotos de Krishna, que tem esse conhecimento, que estejam até seguindo o processo, né? Então, mas eles não estão fazendo isso com sentimento amoroso, com alegria, entendeu? É como, não, que Deus falou, tem que fazer isso, fazer aquilo, vai ter um resultado, mas não vai ser esse resultado da realização de Krishna, que é uma coisa mais assim, espontânea, né? Porque você entendeu, agora você entendeu e não tem mais como não realizar Deus quando você se entrega. Então, sem esse amor que eu estou falando aqui, tudo vai ser assim, inútil, vai ser estéril. Porque Krishna ele não quer a sua mente assim sábia, ou, ou a sua sagacidade eloquente, a sua rendição morna, né? a sua, a sua curiosidade assim, interesseira pelas escrituras, pelos devotos. Assim, não é isso. Assim, Krishna ele só quer compartilhar, né, o seu e o amor dele por você.
É isso que Krishna quer. Krishna é o centro amoroso da existência que atrai todo mundo amorosamente para ele. E você tem que se deixar ser atraído por Krishna, por Deus. E sair e parar de se deixar ser atraído por esse mundo, que você está adorando esse mundo, e você está ganhando esse mundo, mas está perdendo a sua alma. Você está preso, você não conheceu a verdade de si mesmo, a verdade que vai te libertar finalmente. Então é isso que Krishna, né, vê em você. Quando Krishna olha para você, ele está procurando o amor. Krishna, ele não pode ver nada mais do que isso. Deus, ele é transcendental, infinito. Ele não está te julgando, ele não está te criticando, porque existem as leis do universo. Tudo que você faz, você recebe. Mas Krishna não está esperando para ver esse sentimento amoroso, mesmo que seja um pouquinho de amor. Entendeu? Esse amor seu por ele. Tá? Então, o que é esse amor? Esse amor é a presença de Srimati Radharani. Tá? Você tem que entender isso, né? Que a origem de tudo é Krishna e Radharani. É o amor supremo e a personificação do amor se relacionando no mundo espiritual. E nós somos as energias manifestadas desse amor original, intercambiando com ele em relação no mundo espiritual. E agora estamos aqui no mundo material, esquecemos quem somos, esquecemos do nosso amor por Deus, do porquê fomos criados pelo divino, que é para se apaixonar por Deus, né? Amá-lo sobre todas as coisas, e nesse estágio de amor, simplesmente, né, expressar aquilo que Srimati Radharani, que é o amor personificado de Deus, a bem-aventurança personificada, o serviço devocional personificado, está fazendo no mundo espiritual. Krishna só quer Radharani, né? Krishna, ele só vive apaixonado por Srimati Radharani na forma aí do seu coração. Expressa essa Radharanizinha, né, que você tem. Esse amor, né? Então faça Radha, esse sentimento seu de amor, né, viver, né, pulsar em você, servindo amorosamente Krishna. Aí tudo vai ficar bem simples, bem fácil. E não há dificuldade. A dificuldade está quando você simplesmente está amando a existência material e querendo desfrutá-la, sem entender que na sua jornada humana, tudo aqui é só para você ter uma experiência nessa escola terra, para aprender a como amar a Deus sobre todas as coisas e assim se situar em Bhakti Yoga, nessa associação com pessoas que estão voltando para Krishna após a morte dessa estrutura física. Ok? Então vamos meditar sobre isso. Vamos meditar, né? Vamos facilitar a nossa vida. A partir do momento que você está com Krishna, Deus, você está completamente protegido de tudo. Você é sustentado em tudo. Né? São chamados os acréscimos. Deus, ele está sempre servindo amorosamente o seu devoto, puro, o seu devoto que está canalizando esse amor para ele. Você está bem assessorado nesse mundo se você estiver em amor por Deus. E feliz, em paz, de boa. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E vamos trabalhar aí o cultivo, né, da melhor maneira possível do amor a Deus, enquanto ainda temos um tempo nessa maravilhosa forma humana. Ok? Um beijo no coração. Abra o seu coração para Krishna.
Abra o seu coração para Krishna e cante e seja feliz. Haribo!